Jamaica, a terra do reggae, do Bob Marley, do Usain Bolt e de um povo valente e trabalhador. A terceira maior ilha da América Central. Mais de 90% da população é afro-jamaicana. E no vídeo de hoje descobriremos como uma família britânica enriqueceu com a exploração da escravidão de africanos na Jamaica. Mas deixe seu like e se inscreva no canal e vem comigo caçar mais esta história. A nossa história de hoje ela começa na cidade de Bangor, no país de Gales. É nesta bela região do Reino Unido que se encontra um dos mais importantes e imponentes castelos de toda a ilha, o Castelo de Penrhyn. Este falso castelo medieval ele foi construído na verdade no século XIX pela família Pennant, que fez fortuna com a mão de obra de escravizados africanos e de seus descendentes que trabalhavam em suas plantações na Jamaica. É sem dúvida alguma uma peça arquitetônica impressionante, mas sua beleza disfarça um passado perturbador. Por trás de sua arquitetura formidável e de seus grandiosos interiores, cuja peça central é uma pintura de Rembrandt de 40 milhões de libras, suas fundações escondem a história sombria da família que a construiu com lucros imorais. Os Pennants eram donos de plantações de açúcar na Jamaica por quase 300 anos, desde o final da década de 1650 até 1940. E isso corresponde estreitamente ao período da colonização britânica da ilha. Eles compraram terras, venderam terras, conforme surgiam oportunidades, mas no seu auge, a família possuía 6 plantações de açúcar e 3 grandes currais para a criação de gado. A partir dos anos 1730, os Pennants, que eram proprietários ricos, passaram a ser conhecidos como proprietários ausentes. E isso aconteceu porque eles deixaram de viver na Jamaica e retornaram para a Grã-Bretanha. E em vez de cuidarem pessoalmente de suas propriedades na Jamaica, eles contrataram agentes para fazer isso por eles. Curiosamente, esses agentes também eram donos de plantações de açúcar na ilha. Mesmo estando a uma grande distância de mais de 7.400 quilômetros, os Pennants continuaram a supervisionar suas propriedades jamaicanas com grande cuidado, trocando muitas cartas com seus agentes para garantir a administração adequada de suas terras. As cartas demonstram que eles cuidavam rigorosamente de tudo, desde a política internacional, comércio, importação, exportação e também da administração, aquisição e venda de escravizados. Mas onde na Jamaica estavam as plantações dos Pennants? A maior parte das plantações desta família ficava na freguesia de Clarendon, no centro da ilha da Jamaica, e também uma grande área da região oeste que era conhecida ou é conhecida como Kings Valley, na região de Westmoreland. Mas quão lucrativa foram essas plantações dos Pennants para que a gente possa dizer que eles enriqueceram com a escravidão? Vamos lá. As plantações dos Pennants eram geralmente muito produtivas e lucrativas, e embora a quantidade de açúcar produzida por eles dependesse de diversos fatores, o açúcar era exportado para a Grã-Bretanha em barris de 710 quilos e em barris menores de 460 quilos. O açúcar era um artigo de luxo nesse período na Europa. E só para se ter uma ideia de quanto eles lucraram, somente no ano de 1804, eles exportaram para a Grã-Bretanha 606 barris e 174 terços de açúcar para o Reino Unido. E esses barris foram vendidos por 7.035 libras daquela época, que convertida para os dias de hoje seria algo em torno de 526.322 libras, que em dólar daria aproximadamente 657.790 dólares e aproximadamente na moeda brasileira daria 3.274.000, que para aquele período era uma grande fortuna e para mim um valor inimaginável. Os Pennants vinham colhendo os lucros de suas propriedades na Jamaica há mais de 100 anos antes de investirem no norte de Gales. Quando Richard Pennant, o primeiro Lord Penrhyn, herdou a propriedade de Penrhyn com a morte do seu pai em 1781, ele se tornou um dos maiores proprietários de terras no país de Gales. E nesse período, ele possuía 4 plantações de açúcar na Jamaica que eram operadas por mais de 1.000 trabalhadores escravizados.
Richard Pennant começou sua carreira política como deputado por Petersfield em 1761 e mais tarde em 1767. Ele acabou se tornando um dos 2 deputados de Liverpool, onde funcionava o principal porto de comércio de escravos da Grã-Bretanha, atualmente na Inglaterra. Ele desempenhou um papel importante como presidente do Comitê das Índias Ocidentais, que era uma organização composta por comerciantes e proprietários de plantações que defendiam a manutenção da escravidão, ou seja, a continuidade da escravidão. Regularmente ele se pronunciava na Câmara dos Comuns contra a abolição do comércio de escravizados africanos. Entre 1780 e 1790, ele fez mais de 30 discursos defendendo o comércio de escravizados. A influência era tamanha que o nome da sua esposa foi dado inclusive a um navio negreiro, o Lady Penrhyn, e este navio também fez viagem com escravizados para a Jamaica. O National Trust divulgou um relatório preliminar que explora as conexões entre o colonialismo e as propriedades que estão sob sua administração atualmente. E este relatório investiga os vínculos dessas propriedades com a história prática da escravidão. Um apêndice específico nesse relatório especifica que George Hay Dawkins Pennant recebeu uma compensação de 14.683 libras sob a Lei de Abolição de Escravidão de 1833. Ou seja, ele recebeu essa compensação porque ele perdeu a propriedade de 764 escravizados quando a escravidão foi abolida. Ele recebeu uma indenização pelos escravizados que foram libertos. O castelo de Penrhyn ele foi construído entre 1822 e 1833. No auge das suas atividades, os Pennants possuíam cerca de 70 mil acres de terra, algo em torno de 28 mil hectares. E destes, cerca de 18 mil hectares estavam num lugar chamado Caernarfonshire. Sua propriedade em Caernarfonshire incluía quase 700 fazendas arrendadas e cerca de 400 casas de trabalhadores. Os Pennants investiram amplamente no desenvolvimento da propriedade de Penrhyn, também na construção de estradas, em hotéis, em escolas, em vilas e também em igrejas. E o próprio castelo empregava cerca de 50 empregados domésticos, 10 cavalariços e 50 jardineiros. Tudo isto com dinheiro vindo da exploração da escravidão. Outros milhares trabalharam nas unidades industriais da família, na pedreira de ardósia de Penrhyn e também no porto de Penrhyn. Com a riqueza gerada pela escravidão, os Pennants utilizaram ela como base para financiamento de outros grandes negócios. E a pedreira de Penrhyn, ela foi a maior e mais produtiva pedreira de ardósia do mundo. Foi a primeira pedreira de ardósia a ser capitalizada para os mercados globais. Eles também construíram uma ferrovia para escoar as produções e também um porto, que está localizado no Estreito de Menai, fica a 9,5 km da pedreira de Penrhyn. O porto era um local muito ativo, tinha vários escritórios administrativos, uma fundição, vários fornos de cal e uma fábrica de ardósia. A fortuna da família Pennant, originada na escravidão, permitiu a ser base de investimento para os seus outros negócios, permitindo que os Pennants vivessem no mais alto nível da sociedade britânica e também do mundo. Na Jamaica, pouco sobrou das plantações originais dos Pennants. Das famílias africanas que foram escravizadas, hoje vivem na ilha e ao redor do mundo seus descendentes. Incrivelmente é possível encontrar pessoas negras na ilha que têm o sobrenome Pennant, inclusive, o sobrenome do escravizador. Essa fortuna que foi gerada pela exploração da escravidão, ela ainda permanece com os descendentes vivos da família Pennant, e a dor e o apagamento das histórias com os filhos dos homens e mulheres que foram escravizados e produziram toda essa riqueza para esta família. Em entrevista para a BBC, o descendente de Richard Pennant, ele disse que o fato de que grande parte desse dinheiro estava ligado ao comércio de escravos mancha a visão sobre ele de alguma forma. Pelos padrões de hoje, o que ele fez foi terrível. E ao ser perguntado sobre reparação econômica, ele responde: moralmente, há uma dívida, mas economicamente, na prática, não dá para fazer isso. Hoje, onde era uma de suas fazendas, na cidade de May Pen, acontece anualmente a Feira Agrícola, Industrial e Alimentar de Denbigh.
Esta é uma exposição agrícola que tem como objetivo promover a subsistência dos agricultores, expondo ali as suas produções agrícolas, os equipamentos industriais e tecnológicos que eles utilizam também. E é considerada a maior feira agrícola de todo o Caribe. Hoje, os descendentes dos escravizados vivem ainda na ilha da Jamaica com os recursos que vêm do seu trabalho e do suor, enquanto os descendentes dos escravizadores mantêm sua fortuna, status e poder. E se você quer saber mais, eu recomendo o livro do historiador Chris Evans, A Escravidão Galesa e Atlântica. Todas as referências utilizadas nesse vídeo estão na descrição. Se você quer aprender mais, vá lá e continue os seus estudos. Você conhece alguma família que enriqueceu com a escravidão no Brasil ou no seu país? Tudo tem história. Tudo é história. A África tem muita história. Os afro-jamaicanos têm muita história. E eu vim aqui contá-la para vocês. E você pode contribuir para o nosso canal. Você pode adicionar para a gente aqui um valeu demais. Você pode enviar também sua contribuição pela chave Pix. Ou você também pode se inscrever no canal ou fazer parte do nosso clube de membros. Será sempre um prazer ter você aqui como um caçador e uma caçadora de histórias.